que... Vamos abrir lá em João 6, para que a gente possa entender um pouquinho mais. João 6, 49. Diz assim, versículo 47, em verdade, eu vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. É o pão que eu darei pela vida do mundo, e é a minha carne. Então, eu estava analisando uma ceia, né? Nós já tomamos ceia há um bom tempo, né? Eu sou cristão há 30 anos, e eu sempre tomei ceia. E nós temos que aprender a discernir para que serve a ceia realmente. Por que nós estamos aqui? Por que é um ato tão importante? Por que é um ato tão sublime para nós? E o que esse ato, na verdade, produz na nossa vida, no cotidiano, né? Não é só na vida espiritual, porque na vida espiritual já aprendemos o quê? Que tudo já foi completado. Nós somos completos espiritualmente. Então a ceia, nós temos que começar a visualizar a ceia e entender que ela tem algo muito além do que o mundo espiritual, né? E algo que eu estava lendo e ouvindo também esse nosso irmão pregar, ele estava dizendo sobre uma diferença de vida física, que quer dizer zóio, né? Então ele está falando que no grego, quando fala de vida física, está falando em zóio. E na vida posterior, né, que são a vida espiritual, a vida eterna, ele coloca como zóio e enós, que é uma vida eterna. E aqui nós vamos ver quando em João, Jesus está falando, ele fala de duas vidas, né? Que eu nunca tinha atentado para isso. Ele fala da vida eterna, ele fala, eu sou o pão da vida, né? Aqueles que creem em mim herdarão a vida eterna. Mas ele fala do zóio, que é a nossa vida física também, né? Que ele não veio só curar a nossa vida espiritual, aquilo que era espiritual na nossa vida, que ele veio curar aquilo também que era físico, né? E físico influi em todas as coisas, que seja no âmbito espiritual, seja no âmbito sentimental, financeiro, é o físico. Então, voltando lá, diz assim, em verdade, eu vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Então, aqui ele está falando de outro zóio, que é o zóio que no contexto de eternidade, de céu, né? Então, ele fala, se você crê em mim, não é você fazer, né? O que nós temos aprendido, você não precisa fazer nada, né? Você não precisa sacrificar mais nada. Você não precisa mais fazer um jejum, ir ao monte, fazer uma campanha de 7 dias, se ajoelhar, para que você possa receber. O que Jesus está falando aqui? A única coisa que nós devemos fazer, o que é? Crer. Se você crer em mim, então você não precisa fazer mais nada para receber a vida eterna. É apenas crer e você já tem a vida eterna em mim. Alguém me copia aí? Até aí tudo bem? Aí diz assim, vossos pais comeram no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então, Jesus diz aqui, todo mundo que comer desse pão, e qual era o pão que ele estava falando? Né? Da sua própria carne, né? Ele estava falando dele próprio. E tem momentos que nós colocávamos isso, é interessante, porque ele sempre coloca o quê? Ele como pão, né? Ele como carne. E é interessante que a gente sempre colocava, eu me coloco nisso, como uma simbologia, né? E Jesus não coloca ser como simbologia. Quando ele levanta o pão, ele fala, o que ele fala? Essa é a minha carne, né? Ele não fala, olha, isso aqui é o símbolo da minha carne. Não, ele não fala isso, né? É aí que está o segredo espiritual das coisas. É nós comermos como se estivéssemos literalmente nos alimentando do Pai mesmo, né?
Então, tem momentos que nós deixamos de receber coisas grandes do Pai, porque nós simbolizamos tudo. E deixamos de viver algumas coisas como deve ser vivida dentro da Bíblia. Né? Então, Jesus, quando levanta o pão, você vai perceber, né, lá quando a gente lê Coríntios, levanta o pão e diz o quê? Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Né? Ele não fala, a partir de agora simboliza o meu corpo, simboliza o meu sangue. Ele diz, não, isso é. Alguém me copia aí? Amém. Pode ter divergências? Pode, mas, por favor, nas divergências nós vamos lendo a Bíblia, vamos estudando para chegar a um consenso. Né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que interessante aqui. Aqui, ele está falando do zóio, ele está falando do pão que supre a necessidade do mundo. Quer dizer, o mundo, ele é físico, né? Ele está suprindo as nossas necessidades físicas. Então ele fala, se alguém comer desse pão, né, ele vai viver para sempre. Né? E outra, e esse pão é para suprir o que? As necessidades do mundo. Né? Então, quando fala em mundo, fala de pessoas, fala de situações. O que nós vamos fazer hoje aqui não é mais simbolizar, nós vamos, na verdade, nos alimentar desse corpo. Né? No mundo espiritual, Jesus está aqui. Né? Nós temos que crer assim. No mundo espiritual, nós vamos tomar desse sangue. E nós vamos sair daqui alimentados para viver o quê? Um mês de bênção, um mês de vitória, um mês de cura. Porque o sangue de Jesus é cura para aqueles que creem. Quando nós não somos curados? Quando nós começamos a usar como símbolo só, não, isso aqui é um símbolo. Né? O que é simbólico nem sempre pode curar alguém. Agora, quando você toma, é como você pegasse um comprimido, né, e falar, olha, eu não tenho Neuvalgina, estou te dando melhor, faz de conta que é Neuvalgina, né? É simbólico. Vai te curar? Não. Você precisa de Neuvalgina, você precisa de melhoral. Alguém me entende aí? Copia? Então nós precisamos literalmente nos alimentar do corpo de Cristo. Nós precisamos literalmente tomar do sangue de Cristo. Porque é isso que nos cura, é isso que nos alimenta. Os nossos pais, os nossos antepassados comeram do maná e todos morreram. Por quê? Porque era algo justamente simbólico, porque Deus estava apontando para o seu filho que um dia seria o pão vivo que desceria do céu e alimentaria o povo definitivamente para sempre. Aquele maná representava Jesus que descia do céu, aquele maná que caía todo dia, mas era um maná perecível ainda. Jesus, quando veio, ele veio como o pão da vida, aquele que alimenta o mundo, aquele que salva o mundo. E nós somos salvos dele. Prosseguindo aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu fiz questão de colocar uma anotação aqui que diz assim: uma ceia tomada sem definir sua importância é transformá-la apenas em um ato religioso. Né? E eu vejo assim, nós da família Renovo, acho que nós, durante um bom tempo, nós vivemos de atos religiosos na ceia também, porque dificilmente nós tínhamos um testemunho quando alguém tomava a ceia, sim ou não? Falava, tomei a ceia e aconteceu isso, né? Olha, tomei a ceia e minha vida mudou naquilo. Tomei a ceia e meu corpo instantaneamente foi curado. E o que a palavra, né, em João, porque nós usamos muito Coríntios, mas hoje nós estamos usando a fala, porque em Coríntios nós ouvimos Paulo falando, relatando a ceia, mas aqui é Jesus falando de uma ceia que haveria de acontecer lá na frente, concorda? Era ele falando de si próprio. Paulo, na verdade, usa essas palavras e transforma em suas palavras lá em Coríntios, mas ele pega as palavras de Jesus. E o que nós observamos aqui é que Jesus, dentro da ceia, ele promete coisas grandes. Né? Ele diz, aquele que comer dessa carne nunca mais terá fome. Aquele que tomar desse sangue terá a vida eterna. Né? Ele se compromete com isso, ele fala, mas esse pão, o que ele fala? Esse pão é a minha carne. Ele não fala é o símbolo da minha carne, ele fala é a minha carne. Né? E nós vivemos durante muito tempo simbolizando, falando, olha, quantas vezes eu já morei, levantei o pão, esse é o símbolo do teu corpo, né? Esse é o símbolo. Não, Jesus fala que é o sangue, que é a carne. E nós temos que acreditar dessa maneira. Né? O pão que Jesus falava era dele mesmo. Né? Lá no versículo 48 diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Então hoje nós estamos aqui para nos alimentar de Jesus. E não há quem fique cheio de Jesus
que não receba poder do céu. Não há quem não fique cheio de Jesus que não tenha condições de fazer milagres no nome dele. Não há quem esteja cheio de Jesus que não consiga influenciar a outros em nome de Jesus também. As pessoas, quando estão cheias de Jesus, elas são capazes de fazer aquilo que Jesus fazia, e como ele disse, capazes de fazer coisas maiores ainda, porque foi ele que disse: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão essas coisas, mas se vocês crerem de verdade, vocês serão capazes de fazer coisas maiores ainda. E está chegando esse tempo. Eu creio que a família Renovo, nós estamos nesse reduto aqui tão pequeno, com poucas pessoas, mas foi assim que começou um grande avivamento, não foi? Eram poucas pessoas ali em Jerusalém que estavam guardadas, 153, 151 pessoas, e Jesus falou: fica aí, até que do alto seja revestido de poder. E diz que quando essas pessoas foram revestidas de poder, elas saíram conquistando o mundo. O que eu quero acreditar, e eu tenho que acreditar nisso, senão não vale a pena fazer nossas reuniões aqui, é que nós estamos aqui nos enchendo desse poder, nos enchendo dessa sabedoria. E em breve nós seremos alcançados por esse poder da graça do Pai, e nós sairemos aí para influenciar o mundo, através do nosso testemunho espiritual, sentimental, financeiro, porque o Pai nos fez homens e mulheres completos. Nós somos completos em Jesus Cristo. E Ele disse que quando nós nos alimentarmos desse corpo, nós seremos totalmente restaurados. Quando nós tomarmos desse sangue, nós teremos vida. E o que me chamou a atenção nesse estudo que eu fiz, que a vida que ele fala não é só vida eterna, ele fala de vida física, né? Então o Pai está pronto para restaurar a nossa vida física, seja qual seja a tua situação, né? Não importa qual seja o vale que você está passando, o Pai tem poder para transformar a tua vida física nessa noite, porque a tua vida espiritual já foi restaurada em Cristo Jesus. Tem momentos que nós ficamos tão preocupados, né? Se Jesus vir, o que vai acontecer na minha vida, né? Eu tenho conversado muito com minha filha, que, graças a Deus, meu neto está quase toda semana comigo, passa 4, 5 dias, eu agradeço as orações. Eu sei que isso é poder de oração, né? E tenho conversado muito com minha filha também, voltei a conversar com minha filha, estou trocando uma ideia, mas que nem minha filha mesmo, né? Nós temos conversado. Ela, olha, não esquece de falar com o Pedrinho, ele tá aí, mas ele tem que assistir o Apocalipse. Aí o Pedrinho fica assistindo o Apocalipse e ela aterrorizando o Pedrinho. Tá vendo? Se você não fizer isso, olha o diabo que tá fazendo. Fica aterrorizando. Eu falei: filha, para de aterrorizar o Pedrinho. Não, mas ele tem que entender para ir pro céu, senão, se não colocar medo nele, ele não vai pro céu. Eu falei: não, filho, isso foi que eu te ensinei no passado, eu quero te ensinar coisas novas agora, né? Então, a minha filha é retrato daquilo que eu sempre ensinei para ela, né? Eu sempre trabalhei meus filhos no medo, né? Ó, se não fizer isso, Deus vai fazer isso contra você. Nós estamos aqui para reaprender, né? Para fazer uma nova escrita, né? E compilar novos pensamentos, senão não vale a pena. Alguém me copia? Então nossa vida espiritual já está resolvida em Cristo Jesus? Já? Ele não morreu na cruz do Calvário pelo mundo? Foi crucificado? Ao terceiro dia ressuscitou? Então nós estamos salvos. Agora cabe a nós o quê? Resolver os nossos problemas da nossa vida física. E é interessante como uma ceia pode resolver o nosso problema físico. Eu falo isso porque, quer dizer, durante tantos anos nós tomamos uma ceia religiosa, quer dizer, saímos da religião, mas continuamos tomando uma ceia religiosa. Já faz 5 anos que nós tomamos uma ceia religiosa, e a ceia nunca muda nada na nossa vida. A gente vê como um ato importante, né? Mas um ato importante que não faz diferença na vida. Que ato importante é esse? Né? Nós tomamos tudo, trocamos cálice, tudo legal, depois vamos para casa, e o que isso surte de efeito? Nada. Estamos esperando o próximo mês chegar para tomar uma nova ceia também. O que eu quero dizer para vocês, e vou falar como profeta do Pai, essa ceia que nós vamos tomar hoje vai produzir um efeito poderoso na nossa vida essa semana. Para que a gente saiba que nós estamos no caminho certo. Porque é assim que o Pai faz. Nós tomamos decisões, e se não acontecer na tua vida, ótimo. Aí você pode me questionar. Mas tome a ceia acreditando que você está literalmente tomando do sangue e comendo do corpo. Que ele é o pão da vida para você. Amém? Amém? Não é isso que Jesus fala? Jesus fala, como eu pregava antigamente, isso é o símbolo do teu corpo, é isso que ele fala? Quando ele levanta o pão, ele fala: esse é o símbolo do meu corpo. Ele fala: não, esse é o pão que desceu do céu. Glórias ao Pai. Bom,
ele deixou claro que este pão não seria perecível. Lá no versículo 49 e 59 diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Então, quando nós nos alimentamos dessa ceia, né, ele não é perecível. Por quê? Porque quando você come desse pão, você está comendo do próprio Deus. E quando você come do próprio Deus, você está comendo as promessas dele na tua vida. Então não é perecível. Todo dia você acorda confiando, falando, isso vai dar certo. Essa semana eu estava numa situação difícil. Porque meu dólar, para quem trabalha com dólar, explodiu. Lá para cima. Estava vendendo passagem a 3,30, foi para 3,85. O pessoal de Israel me pressionando, falando, olha, precisa depositar o terrestre, precisa depositar o bloqueio terrestre. Falei, meu, como que eu vou fazer? E a melhor maneira é você confiar no Pai que você tem. Ontem eu até falei com o Irinha que nós estamos fazendo algumas coisas. Essa semana eu vendi 5 passagens, no dólar mais alto que teve. E vendi 2 passagens, justamente que eu precisava, à vista. Né? Que é coisa inédita nesse mundo, né? Porque hoje todo mundo prefere guardar dinheiro. Então, o que eu tenho falado para vocês, filho, é o que eu tenho experimentado na minha vida. Né? Nos momentos mais difíceis, eu tenho visto o Pai me socorrer, assim, de uma maneira muito, muito generosa, muito poderosa. Mas eu tenho tomado algumas decisões. Eu tenho tido coragem de mudar, né? Se converter. Se eu fazia a ceia errado, não há problema nenhum. O que me custa fazer a ceia certo? Né? Não, eu não vou me expor. Eu acho que o verdadeiro cristão ele precisa se expor mais. Nós precisamos viver melhor essa verdade da graça na nossa vida, sabe? Para que as pessoas creiam que Cristo está em nós de fato. Para que você tenha vontade de domingo estar aqui novamente. Você ir para casa e tomar essa ceia hoje e falar, não vou voltar domingo porque, o que aconteceu na minha vida foi tão grande, foi tão poderoso, que eu quero comer mais dessa palavra, eu quero aprender mais dessa palavra. Amém? Esse pão que Jesus está nos dando hoje, esse aqui, ele não é perecível. Nós achávamos que era perecível, porque era só um símbolo, dizia comer e acabou. Era só Não, isso aqui não é perecível. Isso aqui vai permanecer, já que nós não podemos fazer uma ceia todo dia, toda semana, né? Mas esse pão vai permanecer o quê? Durante esse mês inteiro no teu corpo. Né? Essa lembrança vai permanecer o mês inteiro no teu corpo, dizendo, eu comi, me alimentei de Deus. Então, se eu me alimentei de Deus, todo o poder está na minha vida. Se eu me alimentei de Deus, eu estou cheio de poder, estou cheio de unção, e eu sei que tudo que eu pedir, no nome dele crendo, eu vou receber para que o nome dele seja glorificado no Pai. Amém? E também suprimento neste mundo. Versículo 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Está falando o quê? Do outro zóio, né? Da vida eterna. Mas aqui ele diz assim, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Dá para perceber que existem 2 conexões a pão aqui? Ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão que eu darei, o quê? O pão que eu darei pela vida do mundo. Né? Então, esse pão desceu do céu, mas ele vai repartir esse pão para nós que estamos aqui no mundo. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ele é compartilhado. Né? Então, Jesus não é só dos crentes, né? Jesus não é só dos batistas, Jesus não é só do espírita, Jesus não é só do católico, Jesus é de todos. Ele compartilha esse pão com todos. E nós estamos aqui compartilhando esse pão nessa noite. Este pão nos dá poder. Quando você se alimenta de Jesus. Vamos abrir lá em Lucas. Lucas 10. (19 e 21). Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém?
Quando a gente se alimenta, olha que poder que nós recebemos. Quando nós estamos cheios de Jesus, olha o que nós recebemos. Mas é isso que nós estamos vivendo? Não. Nós precisamos começar a viver isso que a Bíblia diz. Porque nós sempre pregamos, né, e apregoamos e falamos que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. O que a Bíblia está dizendo? Eu vou te dar essa autoridade e vocês vão pisar serpente, vão pisar escorpiões e vocês vão ter poder sobre todo o poder do inimigo, seja ele qual for. Né? Que as pessoas aqui dão essa conotação de inimigo muito para Satanás. Mas uma dívida nossa pode ser um inimigo nosso amanhã? Né? Demais. Né? Um mau relacionamento pode ser um inimigo nosso amanhã? Pode. Uma enfermidade pode ser o nosso inimigo? Pode. Ele está dizendo que ele nos dá poder sobre todo. Né? Qualquer tipo de inimigo, ele nos dá esse poder. E ele completa aqui, diz assim, e nada. E é interessante como Jesus ele não só afirma, como ele reafirma. Ele diz assim, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Aleluia. Nada. O que é nada é nada. Se você for procurar no dicionário, o que é nada? Nada é nada. Então nós temos que parar com esse negocinho, porque a religião nos vende muito isso. Não, mas o crente tem que passar por isso mesmo. É assim mesmo. Não, não é assim. A fé não diz assim. A palavra que eu acredito não diz assim que eu tenho que passar por percalços, que eu tenho que ser perseguido, que eu tenho que apanhar, que eu tenho que ficar sem dinheiro, que eu tenho que ficar enfermo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia que nós acreditamos diz o quê? Que Ele nos dá poder sobre serpentes e escorpiões, nos dá poder sobre todos. Ele não diz sobre um inimigo, ele diz sobre todos os inimigos. E tem mais, ele diz, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Pronto. É nessa fatura que a família Renovo tem que começar a fechar. Porque senão nós vamos ficar continuamente justificando os nossos fracassos. O nosso maior fracasso é não acreditar naquilo que está escrito nas Escrituras. Amém? Alguém me copia? Estou errado? O nosso fracasso está aí. A Bíblia não diz que é absolutamente nada. Então, se tem alguma coisa me perturbando, é porque eu não estou cheio dessa autoridade. Né? Porque quando eu estiver cheio dessa autoridade, nada, absolutamente nada, vai me causar dano algum. Se levantar algum inimigo, que ele diz, ele me deu poder sobre o inimigo. Se levantar alguma serpente, algum escorpião para me morder, ou para me picar, ele me deu autoridade sobre eles também. Então, fechou a fatura e vamos glorificar ao Pai. E pode sair daqui o quê? Para uma semana de vitória, para uma semana de poder na presença do Pai. Amém? Poder sobre enfermidade. Vamos lá em Lucas 10, 9. Curai os enfermos que nela houver, e anunciares a vós outros, está próximo o reino de Deus. Qual é a autoridade que Jesus nos dá sobre as enfermidades? É só para orar? Jesus aqui não fala nem orar, ele fala o quê? Vocês vão lá e curem os enfermos. Ele nem pede para que a gente ore, para que imponha a mão, para que derrame o azeite da unção, nada, ele só diz assim, vocês vão lá e curem. Eu me lembro quando Pedro estava entrando no templo, não é? Tinha um aleijado lá, ele fez algum tipo de oração, vocês se lembram de algum tipo de oração que Pedro? Não, ele só olhou, se compadeceu daquele enfermo e disse assim, olha, nós não temos o que? Prata, nem ouro, mas o que temos, te entregamos agora, no nome de Jesus, levanta e anda. E o aleijado o que fez? É que nem nas igrejas antigamente, anda, mas andou meio assim, é isso? Não, andou, foi andar normalmente, foi ver sua vida. E levantar e andar, para que nós possamos curar outros enfermos que estão aí fora, sejam eles fisicamente, sejam eles sentimentalmente, sejam eles espiritualmente, não importa. É nos dado uma grande oportunidade no meio da família Renault de vivermos grandes milagres, sabe? Mas milagres profundos mesmo com o Pai, que venha marcar não só nós, mas que venha marcar os nossos filhos, que venha marcar uma geração. E é por isso que nós estamos aqui unidos todo domingo, esperando o mover desse milagre na nossa vida, esperando as revelações do Pai, para que elas venham sobre nós. E através dessa revelação nós venhamos o quê? Crescer em graça, em poder e autoridade. Amém? Amém. Então voltando lá, quando Jesus fala que Ele é o quê? Ele é o pão da
vida, ele diz: aquele que comer o quê? A minha carne, desse pão, né, viverá para sempre. E a minha carne servirá o quê? De alimento para o mundo. Jesus está aqui através desse corpo, que é o pão, desse cálice, que é o sangue dele, sabe o quê? Para nos alimentar nessa noite. Ele está aqui. Porque se nós começarmos a colocar simbolicamente, como eu sempre errei, né, que eu sempre falava que era simbolicamente, então o culto também é simbólico, não é verdade? A palavra também é simbólica, o poder também é simbólico, o que Jesus falava aqui, isso aqui é simbólico. Não, tudo que está escrito na Bíblia é verdade para aqueles que creem, loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos é o quê? Poder de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é poder de Deus para nós. Amém? Poder sobre a vida cotidiana. Abram lá em João 21. Então, por etapa, esse pão ele mata a nossa sede espiritual, mata a nossa fome espiritual, nos salvou. Esse pão que veio do céu, chamado Jesus, ele matou sua sede espiritual. Você é salvo em Jesus Cristo? Amém. Vamos para a segunda etapa, ele mata a nossa fome da nossa carne, das nossas enfermidades. Nós podemos ser curados em nome de Jesus. Vamos melhorar dessa forma, nós já somos curados em Jesus, né? Nós não podemos, nós que temos nessa palavra, nós já somos curados. E vamos ver no nosso cotidiano, se Jesus tem promessa para o nosso cotidiano também. Porque o que eu acho interessante é isso, nós não gostamos de falar de vida financeira, não gostamos de falar de dinheiro, não gostamos de falar de problemas, mas o problema, eu sempre disse isso a vocês, um problema financeiro, ele consegue alcançar um casamento, ele consegue de repente atrapalhar o relacionamento? Sim, né? Então são coisas que nós temos que compreender que Jesus veio para resolver todos os nossos problemas, né? Ele veio nos blindar para que nós pudéssemos falar literalmente como ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida é em todas as áreas da nossa vida. Então quero ministrar cura sobre o teu corpo, quero ministrar cura sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida sentimental, para que a gente possa ter uma semana de bênção. João 21. Do 1 a 14 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis assim. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui na verdade está falando da segunda multiplicação, e é interessante. O que a confiança nos traz, né? O que a confiança nos traz numa pessoa? Você simplesmente fazer as coisas sem questionar, né? Sem perguntar. Porque na primeira vez, quando houve essa multiplicação de peixes, Pedro questionou Jesus duramente. Quando Jesus chegou lá e Pedro não tinha pescado nada, que foi logo quando Jesus se encontrou com Pedro pela primeira vez ali, Jesus falou: olha, você pegue, atira a rede do lado direito. E Pedro falou: mas mestre, nós já pescamos a noite inteira. Quer dizer, ele queria dizer, de pesca aqui a gente entende, meu. Você pode entender de palavra,
mas de pesca eu entendo, meus amigos entendem. E nós não pegamos nada, não tem peixe. E Jesus falou, vai lá, meu, e atira. Né? Nessa segunda multiplicação, olha como é interessante, Jesus manda atirar e eles simplesmente vão lá e atiram. Falou, atiram do lado direito. E eles foram lá e atiraram. Né? Porque eles já reconheciam a voz. Né? Eles não sabiam o que era, mas eles estavam reconhecendo a voz. Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus através da sua palavra. Quando nós reconhecemos a voz de Jesus, nós não tememos mais. Nós não temos mais dúvida no que devemos fazer. Porque sabemos que a voz dele é poderosa. Que ele é verdadeiro naquilo que fala conosco. Que ele quer o melhor para a nossa vida. Ele quer o melhor para a nossa casa. O melhor para os nossos projetos. O melhor para os nossos filhos. Então quando ele fala, nós ouvimos e fazemos. O segredo de fé é isso. É você ouvir e fazer, não é ouvir e questionar, estudar, perguntar, não. Eu ouço, eu sei de quem é essa voz é do meu irmão mais velho chamado Jesus, e eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele é fiel, eu sei que ele morreu por mim, eu sei que o corpo dele é carne para a minha vida, eu vou me alimentar desse corpo e vou sair daqui o quê? Satisfeito, alimentado, porque ele diz o quê? Que se eu me alimentar dele, eu vou enfrentar serpentes, escorpiões, vou enfrentar todos os meus inimigos, vou vencê-los, e ele vai fazer o que? Absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo. E em nada eu serei o quê? Constrangido, em nada eu serei perdedor. Você tem um projeto de vida, que ele vai lá e execute amanhã. Tenha coragem, faça em nome de Jesus o teu projeto. Pare de ficar elaborando. Se Jesus mandou você fazer, vai lá e faz. Experimenta viver da fé, meu. Tem muitas pessoas que criticam Pedro, né? Quando saiu do barco, foi andar no mar, mas pelo menos Pedro saiu. Pelo menos Pedro foi andar. E ele morreu? Não, porque quando você faz as coisas confiando em Jesus, se alguma coisa der deslize na tua vida, a mão dele te puxa para fora. Você não vai morrer. E nós temos medo porque os outros ficam falando, olha, já fiz isso, não deu certo, hein? Cuidado, hein? Isso é ser crente demais. Cuidado, isso é muita fé, hein? Mas é isso que Jesus está procurando, pessoas que tenham. Vamos colocar em pé.